E aí, turma, bora embora começar mais uma semana aqui com o nosso Minuto Geográfico. Estamos ao vivo, 8 horas e 18 minutos pelo fuso horário de Brasília. Bem rapidinho, porque já já o nosso Leão entra em campo contra o Ceará. É a inauguração da Ilha do Retiro. Bora embora. Comentar com vocês aqui bem rapidamente. Primeiro ponto de pauta é que a paz exige confiança, e confiança não é algo que a gente possa dizer que exista hoje nas relações entre palestinos e israelenses. Na verdade, o contexto do mundo árabe dividido, Israel surpreendido há um ano, completa um ano, 7 de outubro de 2024, quando Israel foi surpreendido ali pelo grupo terrorista Hamas, gerando uma que a gente considera a maior falha de segurança aí desse contexto desde a guerra do Yom Kippur. Hoje foi um dia de relembrar lá em Israel o contexto do 7 de outubro. Hamas ainda diz que tem ali aproximadamente 100 reféns. A gente acredita de verdade que muitos ali estão, na verdade, mortos e não há qualquer expectativa por agora por um cessar-fogo. Cessar-fogo a gente já sabe que é algo muito frágil. A cessar-fogo é o primeiro passo para se tentar construir um tratado de paz que seria um documento muito mais robusto, muito mais significativo, mas hoje não há expectativa. Inclusive, no dia de hoje, tanto o Hamas quanto o Hezbollah e os Houthis do Iêmen aproveitaram a data para atacar Israel. Israel iniciou novamente, Israel voltou a fazer bombardeios na fronteira com o Líbano, tentando afastar o Hezbollah e fortalecer a ideia do que a gente chama de zona tampão, tentando levar algum tipo de segurança para essa zona fronteiriça tão difícil entre o Líbano e Israel. Mas basicamente é o que a gente diz. A paz, ela exige confiança e não há praticamente nenhuma hoje na relação entre esses dois povos, na verdade, no contexto do Oriente Médio, que é um verdadeiro nó geográfico. Israel, um país que encontra-se paralisado por essa pauta de guerras, de conflitos. Existe uma expectativa, como eu disse para vocês, de responder ao último ataque ali efetuado pelo Irã. O Irã que diz que deu uma resposta, na verdade, ao que Israel conseguiu fazer contra o grupo terrorista Hezbollah, um dos filhos, talvez o filho mais importante do Irã no contexto do Oriente Médio. Então, a gente tem ali um país abalado, desorientado pela catástrofe, de alguma forma ainda existe um sentimento de vergonha, envergonhados pela falha em prever o 7 de outubro, mas o Benjamin Netanyahu parece que ele ganha sobrevida. Impressionante como ele ganha força política, primeiro-ministro mais longevo no cargo, e essas últimas movimentações de Israel contra o Hezbollah, o assassinato do líder do Hezbollah, que estava há 32 anos no poder, tudo isso acabou dando sobrevida. O governo dele promete extirpar o Hamas do mapa. De fato, a infraestrutura do grupo praticamente virou pó dentro da faixa de Gaza, a faixa de Gaza ali basicamente toda destruída, mas é importante frisar ali o papel da Cisjordânia, o papel da Síria, dos países vizinhos. O Hamas ainda segue muito forte e parece que ganhou popularidade, principalmente entre a população mais jovem, que no lugar de enxergar o Hamas como um problema, no lugar de enxergar o Hamas como um grupo terrorista que distancia o processo de paz, acaba enxergando o Hamas como os heróis da resistência, tentando equiparar o que eles chamam de Nakaba, a tragédia na cabeça deles, a criação de Israel no final da década de 40, ao contexto do Holocausto contra o povo judeu no contexto da Segunda Guerra Mundial. É importante frisar, eu falei, todos os vídeos aqui estão gravados, todos os vídeos aqui estão de alguma forma guardados. É importante frisar para vocês, reforçar, que num primeiro momento, grande parte do mundo entendeu a reação de Israel. Vocês devem saber que grande parte do mundo, naquele momento, entendeu a reação de Israel, mas parece que a narrativa palestina, a narrativa ali encabeçada pelo Hamas, de um contexto ali de um possível genocídio, parece que foi ganhando força.
impressionante. Alguns colegas que estão em Tel Aviv por agora chegaram a comentar como o aeroporto Ben Gurion encontra-se vazio, sem movimentação. Quem é que quer voar por agora para aquela região? Vários corpos diplomáticos, várias missões diplomáticas fizeram a retirada daquela região, principalmente agora quando existe uma guerra aberta contra o Hezbollah e essa possível entrada do Irã. A bola agora está com Israel, o Irã fez o último ataque usando mísseis balísticos, mas há uma expectativa, eu disse a vocês, eu não tenho a menor dúvida que Israel vá responder. Benjamin Netanyahu, ele prova que a diplomacia americana para a região, ela de alguma forma falhou, e ele prova que ele tem vontade própria, principalmente quando a vontade própria envolve sua sobrevivência política, visto que esse contexto de guerras, de conflitos e tudo mais, quem é que vai pensar em fazer por agora uma troca de governo num momento tão delicado de Israel? Mas a palavra é catástrofe, existe um sentimento de medo, de revolta muito grande dentro do país. Portanto, frisar que a comunidade árabe dentro de Israel é muito forte, existem as cidades mistas, dentro do contexto também da Cisjordânia, que de acordo com a resolução das Nações Unidas é uma área ocupada, prevendo inclusive a retirada, mas há o contexto de Jerusalém, território sagrado, metro quadrado aí talvez mais importante do mundo nos dias de hoje, bíblico e tudo mais. Você ter ali as três principais vertentes, religiões monoteístas do mundo, tendo aquela área como uma área que tem um forte significado religioso e histórico. Então, se alguém me pergunta, há alguma expectativa de paz por agora? A minha resposta é não. O Oriente Médio é um verdadeiro nó geográfico e destruição, matança e esse contexto do extremismo, tudo isso vai continuar sendo pauta, mas com momentos de maior tranquilidade e outros momentos em que você vai ter aí uma explosão relacionada propriamente de sentimentos envolvendo tantos países. Um discurso muito forte que todo mundo aqui deve acompanhar. Em todo mundo, a gente diz das Américas à África. Estava vendo agora um artigo do New York Times, das Américas à África. A busca para criar um Estado palestino acabou ganhando força. Aquela primeira revolta pelo que o Hamas fez, mas depois as operações em Gaza e aí o discurso do Estado palestino ganhando força, mas o contexto é suplantando Israel, tirando Israel do contexto do mapa para algumas pessoas que pregam de fato esse radicalismo, esse extremismo. Então, por isso que eu digo para vocês que a minha tese é que a guerra está apenas começando. Lembrem-se, 1979, final da década de 70, acordo de Camp David, o primeiro-ministro de Israel, Begin, apertando as mãos de Sadat, presidente do Egito. Sadat, presidente do Egito, foi assassinado por membros da Irmandade Muçulmana que disseram: o Egito traiu o mundo árabe, o Egito traiu a causa árabe ao reconhecer Israel como Estado-nação. Lembrem também aqui dos acordos de Oslo, década de 90, Bill Clinton, presidente dos Estados Unidos, os americanos, usando todo aquele contexto da diplomacia. Você vai ter ali o Yasser Arafat, representando a Autoridade Nacional Palestina, morto tempos depois, e é importante que a gente não deva esquecer que o primeiro-ministro de Israel, o Yitzhak Rabin, ele foi morto por um extremista, um nacionalista israelense, morto dentro de casa, dentro do próprio país, por tentar de alguma forma formatar o processo de paz. Então, não é para amadores, um verdadeiro nó geográfico, como a gente já vinha falando aqui. Pensando aqui no detalhe também, falando sobre essa questão árabe-israelense e as eleições americanas. Se aproximam as eleições americanas e eleitores árabes, vocês devem saber, a comunidade de judeus dentro dos Estados Unidos é muito forte, a gente já falou sobre isso aqui, mas tem crescido também a população árabe. Então você tem árabes americanos que vão votar agora em novembro e eles estão rejeitando a candidatura democrata da Kamala Harris. Ela é vice
de Joe Biden, e os democratas, que são mais polidos quando o assunto é Oriente Médio e tudo mais, têm dado apoio, Joe Biden, por óbvio, tem dado apoio nesse contexto de Israel contra o Irã e também do contexto de Israel contra o Hezbollah. E as pesquisas mostram que Kamala Harris tem perdido aí apoio no Michigan. A gente sabe, os árabes americanos indignados com o apoio do governo Biden a Israel enquanto ele trava a guerra em Gaza e agora no Líbano. O Michigan é um estado crucial, um swing state, é um campo de batalha, e aí você tem uma população significativa de eleitores árabes, americanos e muçulmanos que estariam dispostos a não votar ou simplesmente votarem em Donald Trump. Então isso aí também pode mexer de alguma forma numa eleição tão apertada, voto a voto, qualquer detalhe, qualquer mudança geopolítica, fronteira e afins, isso pode aí de alguma forma ser decisivo. Só mais um detalhe também, para a gente não se prolongar, já fazendo a propaganda, quem quiser participar do Geopolítica Daily é um grupo fechado que eu criei no WhatsApp, é um grupo que você todo dia, ou quase todo dia, recebe minhas análises por áudio, imagens, documentação, como os árabes de um grupo que eu faço parte dizem, professor, documentação maluca, né? Então eu boto alguns documentos que eu não posso postar aqui no Instagram. O Instagram tem uma trava de conteúdo muito forte. Eu já tive problemas aqui de não conseguir fazer ao vivo, então eu criei esse grupo porque lá eu posso colocar e é bem baratinho, 20 e tantos, 40, eu nem lembro o valor agora decorado, mas é bem baratinho, um valor irrisório por mês. Quem quiser experimentar, o link está na bio, Geopolítica dele. Um comentário, eu como professor tenho que comentar com vocês. O governo da China, em algumas províncias, está recolhendo passaportes dos professores. Eu sempre disse para vocês que o chinês ele pode viajar. O chinês ele pode comprar uma passagem, tendo dinheiro, ele pode sair da China a hora que ele bem entender. É diferente da Coreia do Norte, da lógica. A Coreia do Norte tem fronteiras fechadas. Para você entrar na Coreia do Norte ou para você sair para um cidadão norte-coreano é praticamente impossível, a não ser que você seja ligado ali à panelinha do Kim Jong-un. Pois é, o ditador que está na terceira geração ali, a família do Kim Jong-un no poder. A China agora mandou recolher passaportes de funcionários públicos e professores, e agora, se um professor quiser viajar, ele vai ter que pedir autorização ao governo, e o governo vai decidir, uma cúpula local, municipal, se ele pode viajar ou não. Baseado, vai para onde e passar quantos dias, qual é o motivo da viagem. Pois é, e são 20 dias por ano, cada professor vai ter o direito de viajar por 20 dias por ano, e podem autorizar a viagem ou não autorizar. A sensação que eu tenho, eu estava dizendo isso no grupo hoje de manhã, eu postei lá, isso foi uma reportagem do Financial Times, que a Folha de São Paulo, inclusive, traduziu e colocou agora no final do dia. A sensação que eu tenho é que o governo chinês quer passar uma ideia de que, olha, nós estamos monitorando vocês para saber que tipo de conteúdo vocês estão consumindo lá fora, principalmente porque o professor entra em sala de aula e ele tem condições de multiplicar suas ideias, tem contato direto com o público, alguns dão aulas online e tudo mais. Então, gerenciamento de viagens pessoais ao exterior. Então, é o Estado chinês entrando na vida cotidiana e reprimindo aí essa parcela da população, envolvendo, como eu disse para vocês, professores e afins. A coleta de passaportes não começou agora, ela começou em 2003, mas segundo relatos e documentos, é que agora, de 2023 para cá, é que eles decidiram aí restringir essas viagens, tá? No Tibete, as pessoas já não podem tanto viajar. O Tibete é uma área separatista, tem um contexto do Dalai Lama. O Tibete foi anexado pela China por Mao Tse Tung no começo dos anos 50, depois da Revolução Chinesa, que levou o Partido Comunista ao poder, mas parece que agora a coisa está mais forte. Então, educadores que viajam para o exterior recebem um formulário,
lá diz o que é que eles podem fazer ou não. Com o que é que eles podem ter contato, que contexto político, religioso e tudo mais. A China diz que quer evitar espionagem, a China diz que quer evitar interferências estrangeiras dentro do território chinês com isso aí. Então é registrar e saber se o governo vai permitir ou não que eles possam, de alguma forma, viajar. Beleza? É mais uma ação do governo do senhor Xi Jinping, o presidente da China. Eu chamo de presidente vitalício porque eu digo, enquanto ele estiver vivo, pouco provável que ele deixe o cargo. Ele é uma figura hoje equiparada a Mao Tse-tung e ao Deng Xiaoping dentro do processo ali de poder propriamente da China. Tranquilo? É isso, pessoal. A sensação que eu tenho é que a China ela não sabe lidar com essa nova geração de milionários e bilionários, uma geração de empresários aí bem expressiva dentro do país. Xangai e Pequim são gigantes, conseguem engolir Nova York com certa facilidade em termos de dinamismo econômico, ok? Beleza? Alguma pergunta? Eu vi que o povo brigou aqui nos comentários, já teve briga, já teve arenga e tudo mais. O Times of Israel fala sobre o financiamento do Catar e do Netanyahu para enfraquecer o Fatah e o Hamas e não ter um Estado palestino. O Catar, Marlon, o Catar se coloca como mediador. A Suíça do Oriente Médio. O Catar tem membros do Hamas lá dentro e o Catar tem uma relação boa com os talibãs, né, do Afeganistão. É complexo, né? É a pequena potência do gás natural, do GLP, do Oriente Médio. A Argentina, a gente não vai falar hoje da Argentina, não tem como. É muita coisa para a gente entrar na pauta da Argentina hoje. Democracia chinesa, não. A China não é uma democracia, não é. A não ser que eles queiram criar um novo conceito de democracia. Fico curioso para entender qual é o conceito, qual é o panorama deles nisso daqui, tá? É isso. Tá alguma dúvida? Qual a chance de utilização de armamento nuclear? Israel tem aparato nuclear. O Irã tem um programa nuclear e, a julgar pelos relatórios da Agência de Energia Atômica ligada às Nações Unidas, o Irã não vai demorar muito não para surgir com a bomba atômica ou numa proporção menor com armas táticas nucleares. Isso poderia mudar o equilíbrio do Oriente Médio. Só que Israel não quer que isso aconteça e o mundo árabe também não quer. Lembrem-se, a Arábia Saudita também tem o Irã como grande inimigo. O Irã, que faz parte do mundo persa, a Arábia Saudita, liderança do mundo árabe, mas ambos disputam para ver quem é que é mais protagonista dentro do Islã, dentro do contexto religioso. Tranquilo? É isso, turma. Tem algumas perguntas que fizeram aqui que eu já respondi. A audiência de hoje foi maravilhosa, tá? Bacana demais. Quem quiser, pessoal, olha, o Minuto Geográfico, para quem está chegando agora, é um quadro que eu criei aqui de forma voluntária para compartilhar geopolítica com vocês semanalmente. Toda semana eu entro ao vivo, dentro do possível. Quando a coisa esquenta, eu entro quase todo dia. E também tem o grupo do WhatsApp, nele eu faço as análises e coloco os materiais que não tem como a gente dar o acesso aqui, tá bom? Beleza? Forte abraço, saúde e paz, uma semana maravilhosa e saudações rubro-negras. Bora simbora, fui!